dia, galerinha, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje a nossa aula é de história, tá? E para a gente vai começar o segundo bimestre. Então, é assim, vocês vão pegar aquela apostila azul que vocês foram buscar na escola, a gente vai usar ela, tá? Então, assim, pegou ela lá, o nosso primeiro conteúdo é África, tá? Então, a gente vai falar sobre as curiosidades, sobre o desenvolvimento, tá? Tudo sobre a África. Então, a aula de hoje ela vai ser voltada das páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, pega lá e vamos acompanhar. Então, os nossos objetivos dessa aula. Então, identificar as origens históricas do termo África. Então, da onde que ela vem, como que ela surgiu, tá? Analisar a importância das rotas transsaarianas para o comércio entre a África e a Europa, tá? Que foi de suma importância. Reconhecer a escravidão como prática comum no continente africano desde a antiguidade, infelizmente, né? 4. Analisar a relação entre a presença europeia na África e a transformação desse continente em uma extensa área empobrecida e dependente, tá? Então, a gente vai descobrir por que ela tem essa dependência, tá? Então, por que ela depende de outros continentes? Então, isso a gente vai ver hoje, beleza? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem e me manda lá no Positivo On que eu vou responder vocês, tá? Então, para a gente começar aqui, eu coloquei esse mapa, né, que representa a África ali, tá? E aí, eu coloquei lá que ele é considerado o berço da humanidade. O que é isso? Então, quer dizer, o berço, onde surgiu, onde tudo começou, tá? Então, ele coloca assim, que na região centro-sudeste do continente foram encontrados os mais antigos vestígios da presença dos seres humanos. Então, os primeiros vestígios foram encontrados ali, tá? Sucessivos deslocamentos no decorrer de milhões de anos resultaram no povoamento de outros continentes. Então, eles descobriram o quê? A população passou por ali e foi se deslocando, tá? Mas as primeiras passagens foram feitas o quê? Na África, então, esse continente que a gente está falando, tá? Então, ó, primeira coisa, a África é o terceiro continente em maior extensão no mundo, então ela tem 30 milhões de quilômetros, tá? Então, território gigantesco. Atualmente, é constituída por mais de 50 países. Sua população é formada por diversos grupos étnicos, tá? Então, diversos grupos. Então, na África a gente tem diversas línguas, diversas religiões, tá? Existem mais de 800 etnias africanas habitando o centro-sul do continente. Então, é muita gente, tá? Ao norte do deserto do Saara, na região mediterrânea, predominam árabes, berberes e egípcios. No continente africano, foram identificadas mais de 1000 línguas nativas, tá? Então, lembra que eu falei que existe muito povoamento? Então, disso também vem as línguas ali. Então, mais de 1000 línguas. É muita língua para se falar, né? São falados também o português, o francês, italiano, alemão e espanhol. Por quê? Por causa da colonização europeia. Então, esses povos foram passando por ali e vão deixando seus vestígios. Uma delas é a língua que é falada. Tá? Qual é a origem do termo África? Da onde que surgiu isso? Então, surgiu com os romanos na antiguidade, tá? Anteriormente, os gregos denominavam o continente de Líbia, tá? Então, eles chamavam o território de Líbia. Inicialmente, a África era a designação usada pelos romanos para tratar apenas dos povos do norte do continente. Então, eles chamavam lá África, só que vivia ao norte do continente. Após o século I, o termo passou a ser usado para fazer referência ao conjunto de povos africanos. Então, todo esse conjunto de povos ali que estão no continente são chamados de povos africanos, tá? Desde a antiguidade, vários reinos se formaram. Eles eram organizados em organizações políticas e sociais, então eles tinham essa organização. Então, organização social, então a divisão de classes, a gente pode colocar ali a política, né? Então,
mais poderoso, tá? Então, a gente vai colocando dessa. Aí, eu coloquei aqui, esse mapa vocês têm lá na página 4 da apostila, tá? Vocês podem acompanhar lá, que são os reinos e impérios africanos. Então, ele está em destaque ali, os principais reinos, tá? Então, ele coloca como os reinos mais poderosos em destaque ali, ok? Vocês podem estar acompanhando lá na página 4. Agora, a gente vai falar de uma divisão dela que é feita o quê? Em duas partes. Então, a gente tem a África setentrional, tá? Então, ela é dominada quase completamente pelo deserto do Saara. Então, ele é uma grande área que existe esse deserto próximo a ele, tá? As civilizações egípcias e cartaginesas viviam ali, tá? Então, essas civilizações vivem nesse território e se desenvolvem nele. Então, a gente tem aqui a imagem desse deserto do Saara. Então, é um deserto muito conhecido, né? Então, por aqui, eles faziam, na antiguidade, eles faziam o comércio, tá? Então, as pessoas estavam nesse deserto, passavam dias nesse deserto para conseguir chegar até algum lugar para fazer esse comércio, ok? Então, essa é a imagem que a gente tem aqui. Então, agora, a gente tem ali a África subsaariana, tá? Então, ela é formada por cidades com rico comércio e artesanato, tá? Então, o rico comércio e artesanato por quê? Porque ela não tem o deserto, então elas conseguem fazer o melhor comércio, tá? Ela é cercada por áreas agrícolas e de criação de animais. Então, ele tem lá as savanas, tá? Então, a vegetação é diferenciada. Então, no deserto, eles não conseguem fazer essas plantações ou criar animais. E aí já é a diferença que nas savanas eles conseguem, tá? Era habitada por povos que não dominavam a escrita. Porém, eles achavam que não dominavam, tá? Mas eles tinham as suas anotações para fazer o comércio. Então, eles sabiam o peso, eles sabiam como anotar quem era a pessoa, como identificar essa pessoa, tá? Para eles voltarem e anotarem o que essa pessoa queria. Então, eles faziam através do desenho, tá? Então, eram esses os povos que mais se desenvolviam, tá? Aí, aqui embaixo, a gente tem ali uma imagem das savanas, tá? Então, aqui é um exemplo das savanas. Aí, a gente tem a vegetação baixa, poucas árvores, existem os animais, né? Então, quando a gente fala assim, África, a gente pensa o quê? A gente pensa lá no safari, tá? Então, quando as pessoas vão para a África fazer turismo, elas vão fazer um safari nas savanas. Então, são esses lugares de vegetação baixa, tá? Por isso, a visualização dos animais é tão boa, tá? E aí, assim, a gente vai ver ao longo desse capítulo aqui o desenvolvimento que a África teve, tá? Então, para essa primeira aula, a gente tem esse conteúdo, ok? Então, assim, gente, agora para nós finalizarmos, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Então, é assim, é uma atividade que vai ser realizada na apostila. Ela deve estar pronta para a nossa próxima aula, tá? Por quê? Porque daí eu vou corrigir ela junto com vocês, ok? Vou tirar todas as dúvidas. Então, o que vocês vão fazer? Então, realizar na apostila, lá tem um Organize as Ideias. Então, exercício número 1 e número 2 da página 3, tá? Então, é de marcar verdadeiro ou falso e marcar X. Vamos fazer lá na apostila. A outra atividade que vocês têm para me fazer, vocês vão fazer a leitura. Então, uma leitura lá da página 6 e 7. Então, ele tem lá os desenhos. Eu quero que vocês leiam os quadrinhos que ele tem lá, tá? Então, ó, grandes reinos e grandes riquezas, tá? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer dessa aula. Lembrando, vão fazer somente a leitura lá da página 6 e página 7 e realizar o exercício número 1 e número 2 da página 3, tá? Lembrando, de novo, qualquer dúvida, manda lá no Positivo On, que eu respondo vocês, tá? E até a próxima aula, então, beijo!